Você já parou para pensar que algumas das maiores fortunas do mundo começaram com ideias tão simples que parecem até óbvias? Sério, tipo, óbvias a ponto de você se perguntar: como ninguém pensou nisso antes? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar nas histórias de pessoas que, sem inventar a roda, sem criar tecnologias do outro mundo, simplesmente olharam para um problema do dia a dia e pensaram: e se a gente resolvesse isso de um jeito diferente? São ideias que transformaram pessoas comuns, como eu e você, em bilionários, e que mudaram completamente a forma como a gente vive. Eu sei, parece papo de coach, mas a real é que, às vezes, o que separa uma ideia comum de uma fortuna é apenas a coragem de executá-la. É por isso que você precisa assistir a este vídeo até o final. Não subestime o poder do simples, porque a gente vai ver exemplos que vão explodir a sua cabeça. Você vai perceber que a genialidade muitas vezes não está na complexidade, mas em enxergar o que todo mundo vê e fazer o que ninguém faz. Então, presta muita atenção, porque a próxima grande ideia pode estar bem aí na sua frente, esperando alguém ter a atitude de tirá-la do papel. Então, chega de enrolação, pega um papel e uma caneta, ou só abre o bloco de notas do celular, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o empurrão que faltava. Vamos desvendar juntos como ideias que pareciam bobas, que provavelmente foram ridicularizadas no início, viraram impérios que valem bilhões de dólares. A lição aqui é clara: não precisa ser um gênio da NASA para mudar o mundo. Às vezes, basta resolver um perrengue de uma forma inteligente. Vamos começar. Vamos começar com uma história que parece piada. Imagina o cenário. 2 amigos, Brian e Joe, estão em São Francisco, completamente sem grana para pagar o aluguel. Ao mesmo tempo, tá rolando uma conferência de design gigante na cidade e todos os hotéis estão lotados. A maioria das pessoas nessa situação ia se desesperar, pedir dinheiro emprestado, talvez vender alguma coisa. Mas eles não. Eles olharam para a sala de estar vazia, para os 3 colchões de ar que eles tinham, e pensaram: e se a gente alugasse esses colchões para a galera da conferência? Eles criaram um site tosco chamado Air Bed and Breakfast e cobraram $80 por noite, com café da manhã incluso. 3 pessoas toparam. Pensa comigo. A ideia era literalmente alugar um espaço no chão da sala para estranhos dormirem. Era uma ideia que seus pais provavelmente diriam para não fazer, que seus amigos achariam ridícula. Mas eles resolveram um problema real: a falta de hospedagem e o preço absurdo dos hotéis. O que começou como uma forma desesperada de pagar o aluguel, evoluiu. Eles perceberam que não era sobre o colchão de ar, era sobre conectar pessoas que tinham um espaço sobrando com pessoas que precisavam de um lugar para ficar. Essa ideia simples, de alugar um colchão, se transformou no Airbnb, uma empresa que hoje vale mais de $80 bilhões, e mudou para sempre a indústria do turismo global. Tudo porque 2 caras precisavam pagar o aluguel. Agora vamos para outra situação que todo mundo já passou. Paris, uma noite fria, nevando, 2 caras, Travis e Garrett, não conseguem de jeito nenhum encontrar um táxi. Eles estão ali, congelando, vendo os carros passarem, frustrados com a dificuldade de simplesmente conseguir uma carona. A maioria de nós ia xingar muito no Twitter, reclamar com os amigos e, no dia seguinte, esquecer. Mas a frustração deles foi o combustível para uma pergunta: e se a gente pudesse chamar um carro apertando um botão no celular? A tecnologia já existia. O GPS estava no celular, a internet móvel estava se popularizando. Ninguém estava inventando nada novo. A ideia não era criar um carro voador ou um teletransporte. Era ridiculamente simples: conectar quem precisava de uma carona com quem tinha um carro e tempo livre. Eles só juntaram as peças que já estavam no tabuleiro. Pegaram o mapa do celular, a localização em tempo real,
e um sistema de pagamento fácil. Criaram um aplicativo que mostrava os carros por perto e, com um toque, você chamava um. O que nasceu de uma noite de frio e frustração em Paris virou a Uber, uma empresa que não possui um único carro em sua frota, mas se tornou a maior empresa de táxi do mundo, revolucionando a mobilidade urbana e criando uma indústria inteira de aplicativos de transporte. Essa aqui é a prova de que a raiva pode ser uma ótima conselheira. Reed Hastings, um cara normal, alugou o filme Apollo 13 na Blockbuster. Como todo ser humano, ele esqueceu de devolver a fita no prazo e, quando foi devolver, tomou uma multa de $40. $40! Pelo aluguel de um filme! Ele ficou possesso. A caminho da academia, pensando naquela multa absurda, ele teve um estalo. A academia dele funcionava com uma mensalidade. Você pagava um valor fixo por mês e usava o quanto quisesse, sem punição se não fosse um dia. E ele pensou: por que o aluguel de filmes não pode ser assim? A primeira ideia da Netflix não foi o streaming. Foi algo muito mais pé no chão. Enviar DVDs pelo correio. Você pagava uma mensalidade, criava uma lista de filmes online, recebia os DVDs em casa, assistia e devolvia pelo correio, sem nenhuma multa por atraso. Era um modelo de assinatura para um produto físico. Eles simplesmente eliminaram o maior ponto de dor dos clientes da Blockbuster, as multas. Essa solução, que nasceu da raiva por uma multa de $40, não só destruiu a gigante Blockbuster, mas também preparou o terreno para a revolução do streaming. A Netflix evoluiu, mas sua essência continua a mesma: resolver um problema do consumidor de forma prática e acessível. Vamos voltar um pouco no tempo, para a era pré-WhatsApp. Lembra como era se comunicar? Ou você ligava, ou mandava um SMS, que era caro e limitado a pouquíssimos caracteres. Se você quisesse falar com alguém em outro país, então, a conta de telefone vinha com o valor de um rim. Era um incômodo real, diário e global. Foi nesse cenário que Jan Koum, um imigrante ucraniano que tinha passado por muitas dificuldades, comprou seu primeiro iPhone. Ele viu o potencial da recém-lançada App Store e pensou em algo incrivelmente direto: criar um aplicativo que permitisse que as pessoas atualizassem seus status, para que seus contatos soubessem se elas estavam ocupadas, em uma ligação, ou disponíveis. A ideia inicial nem era um aplicativo de mensagens, era só um atualizador de status. Mas ele e seu sócio, Brian Acton, perceberam rapidamente que as pessoas estavam usando a função de status para se comunicar. Então eles pivotaram. E se a gente focasse em mensagens? A proposta era brutalmente simples. Um aplicativo que usa a internet do seu celular para enviar mensagens de texto, fotos e vídeos para qualquer pessoa no mundo, de graça, sem anúncios, sem jogos, sem truques. Apenas comunicação pura, rápida e barata. Eles resolveram o problema do custo e da limitação do SMS de uma forma tão eficiente que o WhatsApp se tornou essencial na vida de bilhões de pessoas, sendo comprado pelo Facebook por $19 bilhões. Depois de ver tudo isso, agora deixa eu te perguntar: qual problema simples você vive todos os dias que ninguém resolveu direito ainda? Pensa aí, naquela coisinha chata, naquele processo que podia ser mais fácil, naquela frustração recorrente. O Airbnb nasceu da falta de grana para o aluguel. O Uber, de uma noite de frio sem táxi. A Netflix, de uma multa irritante. O WhatsApp, da conta de telefone cara. Nenhuma delas foi uma invenção de ficção científica. Foram soluções para perrengues reais, problemas que milhões de pessoas enfrentavam em silêncio, achando que as coisas são assim mesmo. A história está cheia de exemplos de ideias geniais que foram ignoradas, ridicularizadas e chamadas de simples demais ou óbvias demais para dar certo. Muita gente deve ter pensado em alugar um quarto vago, em dar carona para um vizinho ou em um clube de filmes. A diferença é que a maioria de nós
pensa alguém deveria fazer isso, enquanto pouquíssimos pensam eu vou fazer isso. A genialidade não está só na ideia, mas na atitude, na execução, na teimosia de levar adiante algo que parece pequeno, mas que resolve uma dor gigante. Então, fica a reflexão final. Talvez, enquanto muitos esperam a ideia perfeita, a inspiração divina, o plano de negócios infalível, alguém esteja ficando milionário com uma solução óbvia que todo mundo viu, mas só uma pessoa decidiu executar. A próxima vez que você passar por um perrengue, por menor que seja, não reclame. Pergunte-se: como eu posso resolver isso? A resposta pode não só facilitar a sua vida, mas a de bilhões de pessoas. E de quebra, te deixar bilionário. Pensa nisso.